Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube. Eu estou gravando assim, inesperadamente, logo após ter assistido, gente, porque eu tô sofrendo com esse final. Vocês já estão vendo aí no título o que eu vou falar aqui no canal hoje. Vou falar então da segunda temporada de To My Star, mais um BL coreano aí pra gente sofrer um pouco. Sofremos a temporada toda e agora eu trago o meu veredito aqui pra vocês. Eu tô gravando, gente, exatamente no dia que acabou a série, no domingo, dia 3 de julho. Por isso que tá essa iluminação de fora, né? Tá esse sol, gente. Desculpa, mas vai ser assim mesmo porque eu tô eufórico com esse final. Resumidamente, a história de To My Star 2 vai contar, né? Vai continuar contando a história da primeira temporada. Só que assim, a gente achou que a gente ia viver o relacionamento dos dois, né? Do Jun e do Woo. Que a gente ia viver esse relacionamento do cara que é famoso, né, que tá trabalhando muito, que é um grande artista, né, que é um grande ator, e um cozinheiro que ele é desconhecido, né, ninguém sabe exatamente quem ele é, o que ele tá fazendo da vida, né, na primeira temporada ele trabalha num restaurante, o cara do restaurante quer meio que dar um golpe, né, uma coisa assim um pouco bem chata, né, que se teve nessa primeira temporada, mas a gente relevou e seguimos em frente. Passando para essa segunda temporada, nós achamos que nós viveríamos esse relacionamento dos dois, né? Que a partir de agora a gente viveria isso, que a gente entraria numa sintonia com eles. E não foi exatamente isso que a gente viveu, né? Pra quem assistiu a temporada toda, os 10 episódios que saíram aí foram 2 episódios por final de semana. Saíam os 2 episódios no domingo. Pelo menos eu assistia no domingo, tá, gente? Então releva aí se não foi no domingo. E o que aconteceu nessa segunda temporada? Nós vivemos uma depressão do início ao fim. Nos primeiros episódios aí acontece uma separação dentre os dois, né? A gente não sabe exatamente o porquê dessa separação e a temporada vai ao longo dos episódios contando isso, né? Por que o cozinheiro desistiu de estar com o ator, né? Por que o Woo desistiu de estar com o Jun? Qual que foi a ideia? Por que ele desistiu? E consequentemente o porquê que ele foi embora da cidade, né? Ele saiu da capital da Coreia, foi viver nas montanhas basicamente. O porquê que aconteceu toda essa mudança nesse casal. Um casal que a gente tava com uma expectativa de que fosse um casal que a gente conseguiria assisti-lo, que a gente conseguiria acompanhar esse casal cada vez mais nessa segunda temporada, e também que fosse um casal que a gente se identificaria pela fofice dos dois, pelo como que foi construído esse casal, e não foi exatamente isso que a gente teve, né? Chegamos ali até o 8º episódio sabendo as coisas que aconteceram, o porquê da separação dos dois, qual que foi o motivo do Woo sair de casa. Eu não queria dar spoiler pra quem ainda não assistiu a temporada, né? Mas ele se sentia muito solitário com aquilo, né? Aquela situação de que ele era uma pessoa completamente desconhecida e uma pessoa completamente apagada do mundo deixava isso cada vez mais complicado pra ele. Era muito chato, dividindo espaço ali, né? Quando a gente vê agora esses 2 últimos episódios, a gente até entende o que aconteceu dos dois lados, né? O porquê que o Woo realmente saiu de casa, realmente desistiu de estar ali, realmente desistiu de viver aquele relacionamento, e porque o Jun sempre foi assim o cara que tentou, que foi atrás, que investiu, que se mostrou uma pessoa assim determinada àquele relacionamento, e agora ele determinado a entender o que aconteceu, o porquê que ele se separou, né? Por que o relacionamento que ele tinha com o Woo de uma hora para outra acabou, não tem mais, beijão, tchau, tchau, e é isso aí. E com o passar do tempo, né, com a investida que ele vai dando no Woo, né, de querer encontrá-lo, acaba encontrando ele num restaurante que ele abriu nas montanhas, e aí a história vai que vai, né, o frio que tá na Coreia do Sul é incrível, né, mas enfim. Então essa história ela vai se desenvolvendo com isso, né, nós vamos vendo o passado dos dois, a construção desse casal já como casal, né, depois de ter passado pelas questões dos envolvimentos que foram da primeira temporada, a gente consegue entender agora eles como casal, o desenvolvimento e também a situação dos dois, né? Um que
sentia muito, né, que tinha muitos problemas assim, mais de sentimentos, e tinha esses problemas em relação a ele não poder ouvir um barulho de algo quebrando ou de algo muito forte, e também a questão do Ru de ter perdido os pais muito cedo, e a situação de que ele não gostava, ou de então que ele estando sozinho seria melhor para ele, não estando com alguém, né? Agora que os pais faleceram, ele queria viver a vida dele, ele queria seguir a vida dele. E aí, na história também, né, de To My Star 2, nós temos uma revelação de um relacionamento anterior do Ru, né? A menina aparece lá de uma hora para outra, ela estava trabalhando no exterior, e agora ela aparece novamente, né? Ela está vivendo novamente ali na vida do Ru, e ela quer ver se ela consegue se decidir com ele, né? Mas aí ela divide o espaço com o Jun, que tá insistindo, que quer porque quer que o Ru abra o seu coração e abra seus sentimentos para ele, e que definitivamente agora os dois possam ficar juntos, os dois possam ter um final feliz. A gente vai vivendo a temporada achando que os dois não vão ter nenhum final feliz. Digo para vocês que a gente chega, sei lá, ali até o 6º, 7º episódio achando que não vai ter nada, porque tem coisas ali que acontecem entre os dois que a gente acha que o relacionamento vai acabar de uma hora para outra, que em algum momento o Ru vai falar, ó, não quero mais. Ele fala, né? Mas enfaticamente assim, ele não dá tanto a entender, né? Ele deixa algumas brechas. E é ali que o Jun entra e tenta mexer nessas brechas. Mas a situação ela vai se desenvolvendo de uma maneira que a gente chega no 8º episódio achando que o 9 e o 10 vai acabar o relacionamento. Que a gente vai ter um final triste, que os dois não vão ficar juntos. E entre o 9 e o 10, para acabar com a gente, para quebrar a nossa cara, dar 2 tapas na nossa cara com violência, o final é aquele final que a gente sempre esperou para os dois, né? Não vou dar spoilers sobre esse final para quem ainda não assistiu, mas eu dou assim uma informação. Os refrescos vieram em dose cavalar nesses 2 episódios, e vale muito a pena assistir essa construção da série. A gente acha inicialmente que a série não foi construída bem, não se desenvolveu bem, mas agora, vendo esses 2 episódios e unindo tudo o que aconteceu na 2ª temporada, a gente consegue entender o que aconteceu em To My Star 2. Vale a pena acompanhar a série, as 2 temporadas. Não sei se vai ter uma 3ª, eu creio que não. Eles até homenagearam uma pessoa que acho que deve ter falecido ali, que deve ter participado da produção da série. Então eu acho que a série realmente não vai ter mais desenvolvimento, e ela vai terminar na 2ª temporada. Para quem estava acompanhando, para quem ainda não acompanhou a história de To My Star, vale muito a pena acompanhar tanto a 1ª quanto a 2ª temporada. Vai passar um pouquinho de raiva? Vai passar um pouquinho de raiva, mas vale a pena pelo tanto o final da 1ª temporada, quanto o desenvolvimento, o desenrolar e a finalização da 2ª temporada, ok? Você já assistiu a To My Star 2? Assistiu toda a história da série? Comenta aqui embaixo para eu saber, siga as minhas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante, e se inscreva no canal. Também comenta aqui para mim o que você quer que eu fale de resenha de séries aqui para vocês. Séries, filmes, livros, o que vocês querem que eu fale aqui no canal? Comenta aqui embaixo para eu saber. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau para vocês.